Continue com seus olhos fechados, você pode se assentar diante dessa palavra. Existe um nome que é poderoso, esse nome é soberano sobre toda a terra. O nome dele é Jesus. Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o Senhor da igreja. Amém, meu irmão? Nós vamos continuar declarando o nome de Jesus, o poder de Jesus sobre a nossa nação. E hoje é um tema tão maravilhoso e tão necessário para a igreja. Nós estamos com a bandeira do Brasil aqui. No domingo, dia 7, nós completamos anos de independência. E nós estamos passando por uma crise, talvez a maior crise da história do Brasil. Fui professora de História e de Geografia por 25 anos. E eu nunca pude ver um cenário tão belicoso, tão grave, tão sério, como o que nós vivemos no nosso país hoje. Obrigada, irmão. É muito sério, e eu gostaria hoje de estar colocando no seu coração esse despertar para nós orarmos pela nossa nação. Você vai sair daqui com esse encargo no seu coração. A igreja do Senhor, eu e você, precisamos levantar um clamor ao Senhor. E todos nós sabemos, vemos as notícias, né, do que está acontecendo na nossa nação. Nós sabemos que o Brasil é do Senhor Jesus, porque nós já declaramos. Mas o inimigo, ele continua tentando, né, ele continua buscando, né, o propósito dele. E nós estamos sob uma ameaça terrível, como eu disse, nunca antes aconteceu no Brasil. Nós estamos sob a ameaça da implantação do comunismo no Brasil. Aliás, nós já vivemos debaixo de uma ditadura, onde há perseguição, onde há injustiça, onde há acúmulo de poder, onde o nome do Senhor não é engrandecido, não é reconhecido. As bocas têm sido caladas, a religião tem sido perseguida, líderes têm sido perseguidos. Isso não vai parar, né? Se não for pelo Senhor. E como nós, igreja, nós temos nos posicionado? Porque nós achamos que esse é um problema político. Mas não é político, é espiritual. E é aí que o inimigo nos engana. São tantos flashes, são tantos acontecimentos que todo momento pipocam nas redes sociais, e é tanta informação que nós nos perdemos, nós perdemos o foco. Nós achamos que a nossa guerra é contra pessoas, e não é. Nós achamos que a guerra é política. E como nós somos cristãos, nós não nos envolvemos em política, então nós ficamos numa zona neutra. E no reino de Deus não há zona neutra. Ou você está com Ele, ou você está contra Ele. Então, a igreja do Senhor, ela precisa se posicionar para esse tempo difícil que a nossa nação está enfrentando. E lá em Efésios, né, nós vemos que temos essa certeza que a nossa luta não é contra carne nem sangue, nós não lutamos contra seres humanos, contra pessoas, mas sim contra principados, meu irmão. Principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há uma guerra sendo travada aqui agora. E esses príncipes, essas potestades, elas estão em guerra. Deus não permite que nós vejamos, mas existe uma guerra que está sobre o Brasil.
E qual o plano? Qual o plano que o inimigo tem? Não é novidade para nós, é matar, é roubar e é destruir a nossa nação. Nós já estamos vendo isso há mais tempo. Famílias sendo atacadas, os princípios, os valores cristãos sendo colocados em xeque. Então, a nossa luta é contra esses principados, contra essa hierarquia da maldade que está nos nossos céus, nas regiões celestes, como foi dito aqui. Por isso, quando a gente lê Efésios, o versículo que eu li, versículo 12, nós vemos no versículo 10, dizendo: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E logo depois vem a descrição da nossa armadura. Nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus para nos fortalecer no Senhor e no seu poder, para enfrentar essa guerra, revestidos para a batalha. E como eu disse, não é uma guerra política, não é uma guerra contra homens, mas é uma guerra espiritual. E como a palavra diz, lá em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, as armas da nossa milícia não são carnais. Se a guerra é espiritual, as nossas armas são espirituais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez, preste atenção, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você tem visto isso? Levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, as nossas armas, irmãos, não são carnais, são armas espirituais. E muitas vezes nós estamos andando na carne e achamos que a questão é política, como eu já disse, não nos posicionamos espiritualmente. Mas o futuro da nossa nação está em jogo. E somente a Igreja de Cristo tem o poder para vencer essa batalha. A única agência no mundo, no universo, capaz de vencer essa guerra é a Igreja do Senhor. Somos eu e você. O que estamos vendo, o que vocês estão vendo, são coisas que eu falei que eu, como professora de história, são absurdas, são bizarras demais, são terríveis demais, que nós nunca imaginamos que fosse acontecer. E Deus tem nos chamado, meu irmão, para a igreja, para nós nos levantarmos, como a voz profética e intercessora, para entrarmos nessa guerra e termos a vitória no nome de Jesus Todo-Poderoso, porque só Ele é capaz. Ele venceu Satanás na cruz do Calvário. Ele está debaixo dos pés de Jesus. Então, Jesus tem todo o poder sobre ele. Mas Jesus não vai fazer se nós não nos levantarmos como igreja. Porque nós somos os agentes do céu nesta terra. Você entendeu isso? Nós somos os agentes do céu nessa terra. Nós somos os agentes do reino. E Ele só vai fazer se nós nos levantarmos como Ele quer que nós nos levantemos. E citando a Bíblia, nós vemos lá no livro de Daniel, que Daniel ele viveu também um tempo de grande obscuridade, o exílio babilônico. E Daniel ele discerniu os tempos e as estações de Deus. Vejam só, a sensibilidade espiritual de Daniel foi tão grande que ele discerniu o tempo e as estações. E ele discerniu que havia uma guerra espiritual sobre a nação de Israel.
no capítulo 9, ele já faz a oração de arrependimento pelos pecados dos pais. Ele já começa a limpar o terreno espiritualmente. Ele já começa a limpar o mundo espiritual para o que ia acontecer e ele nem sabia, né? Mas ele só obedece, ele discerne. Daniel 10:1 diz: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. E a palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. E envolvia um grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Ele discerniu e ele teve a inteligência para agir de acordo com o que Deus queria que ele fizesse. Ele estava alinhado ao coração de Deus. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram 3 semanas inteiras, foram 21 dias, de quebrantamento, de choro, de jejum, de oração de Daniel, diante do altar de Deus, pela sua nação, pelo seu país. O quanto nós temos o nosso coração quebrantado, para chorarmos e clamarmos diante do Senhor, para jejuarmos pela nossa nação. Isso Daniel fez. E no versículo 12, então me disse, o anjo, né, veio dizer, ele viu o anjo, né, na sua visão, e ele viu o anjo, e o anjo falou com ele: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender, nós precisamos compreender o que se passa. A compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Houve uma guerra nas regiões celestes, uma guerra entre o príncipe de Satanás e os anjos do Senhor. Eles guerrearam 21 dias, você pode imaginar isso? Será que a nossa mente pode alcançar, graças a Deus? Né? Talvez vislumbrar, mas 21 dias de guerra, porque a palavra está nos dando, Deus deixou isso registrado para mim e para você. Existe uma guerra real. Então, durante 21 dias, houve uma guerra nas regiões celestes. Aí ele diz, porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, olha a revelação do Senhor, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aleluia! Houve uma guerra de 21 dias, onde o Senhor enviou um anjo só não foi suficiente, ele teve que mandar outro, porque a guerra estava muito acirrada, a guerra estava aguerrida demais, como nós vivemos nos céus do Brasil hoje. E essa guerra, ela foi vencida, porque um homem se levantou profeticamente e clamou a Deus pela sua nação. Nós somos os Daniéis. Nós somos a igreja do Senhor que precisamos nos levantar. Porque o que está em jogo não é a minha, a sua vida, é a nossa geração, são os nossos filhos,
são os nossos netos. Se nós falharmos, essa guerra vai ficar para eles e para a geração seguinte, para a seguinte e assim por diante. Nós, como igreja, nós precisamos entender o nível elevado da guerra espiritual que nós estamos vivendo. Não é política, irmão. Não é ideologia, embora seja ideológico também, mas é guerra. Existe, como nós lemos aqui, um principado poderosíssimo, como nunca veio sobre os céus do Brasil. E ele está tentando destruir nossa nação. E Deus está chamando a igreja para se posicionar e guerrear, mas com as armas espirituais, não carnais, não na discussão, não nos achismos, mas de acordo com as nossas armas espirituais. E somos nós, igreja, mas é cada um de nós, no seu quebrantamento, na sua oração, como Daniel fez. Você pode imaginar os dias de Daniel chorando, jejuando, clamando ao Senhor ali, totalmente quebrantado. Então, nosso coração precisa se quebrantar também. Nós já sentimos alguns sintomas do que está acontecendo. E vamos sentir muito mais. Se o Senhor não entrar nessa guerra com a sua igreja, nós temos poucas esperanças para o nosso futuro. E Daniel, ele nos dá também no capítulo 9, como eu mencionei, ele nos dá uma arma também para nós enfrentarmos essas situações de guerra espiritual tão violenta. Como eu disse, ele começou a limpar o terreno no capítulo 9. Ele estava no primeiro rei, Dario. O versículo 10 já é outro rei, já é Ciro. Nós lemos Daniel 10. Então, já era Ciro. Mas no 9 ainda era Dario. E o que ele fez? Nós vamos ler lá, Daniel 9, a começar no versículo 1. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi. Por que ele entendeu? Porque ele analisava, ele estudava as Escrituras. Então, ele entendeu. Eu entendi pelos livros, pela palavra de Deus, que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Eu dirigi meu rosto ao Senhor para buscar em orações e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. Novamente, Daniel, o profeta, ele se levantou para restaurar a nação de Israel. E o que ele fez? Ele buscou ao Senhor em oração e súplicas, com jejum e pano de saco. Ele orou ao Senhor. Senhor meu Deus. Ele orou. E ele confessou e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. E ele em arrependimento, ele diz: pecamos, nós pecamos, nós como nação pecamos, nós como igreja pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais.
como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Olha como nós vivemos hoje confundidos, recuados, atemorizados. Mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. E aí Daniel segue numa oração muito tocante, onde ele pede perdão a Deus pelos pecados dele e da nação. Talvez Daniel não fosse pecador, nem tivesse que confessar a iniquidade, mas ele era da nação de Israel, então era um com a nação. Então ali ele se prostrou diante de Deus em arrependimento. E ele novamente, como um profeta do Senhor, ele limpa o terreno para o que vai acontecer 150 anos depois, quando Esdras e Neemias vêm e reconstroem os muros e o templo de Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa. A vitória foi ganha no poder de um homem, e também de Neemias e de Esdras, que entraram nessa batalha, e que oraram ao Senhor, e que se ajoelharam ao Senhor. Está lá em Neemias 1, de 4 a 11, depois você pode ler o livro de Neemias, o primeiro capítulo, onde eles se prostraram em arrependimento, antes de construir, antes de levantar os muros. Neemias se derramou num tempo de jejum, de oração e de arrependimento. E houve vitória. E os muros foram erguidos. O templo foi reconstruído. Porque homens de Deus, profetas do Senhor, se levantaram para orar. E a igreja brasileira se levanta e declara, nós declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós cremos nessa palavra e nós declaramos, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão. Nós somos a esperança da nossa nação. A igreja é a esperança dessa nação. E Deus tem me chamado e tem te chamado para esse tempo de arrependimento por toda a nossa história, desde a colonização do Brasil. Tanta injustiça, tanto sangue derramado, tantas lágrimas. Começou lá atrás, com os índios sendo massacrados, com os negros vindo deportados para serem escravos no Brasil. Quantas lágrimas, quanto sangue foi derramado, quanta ganância, quanta corrupção. O ciclo do ouro, imaginem, os bandeirantes procurando ouro, devastando regiões, derramando sangue por causa do metal precioso. Idolatria, padroeira, sincretismo religioso, levantamento de postes de ídolos, que hoje a gente pode chamar de Baal, a Bíblia chama de Baal, e Baal é um espírito que não morreu, não ficou lá no Antigo Testamento. Ele hoje está presente entre nós. Então, nós precisamos redimir a nossa história, precisamos nos arrepender diante do Senhor pelos nossos pecados, pela nossa nação. E é para isso que eu te chamo nesse momento. E, a princípio, nós vamos fazer uma oração individual. Você vai abaixar sua cabeça. Se você entendeu essa mensagem, você entendeu. Você pode dizer um amém. Você entendeu a gravidade da nossa situação.
que a nossa nação está em jogo, que eu e você somos brasileiros. Nós temos o sangue do Brasil correndo em nossas veias. Você entendeu a gravidade da situação? E como nós precisamos nos empenhar nesta guerra? Porque senão, se nós não nos empenharmos, eu falo da nossa igreja, eu falo da igreja brasileira. Porque muitos profetas do Senhor estão aí, de ponta a ponta no Brasil, buscando clamor por arrependimento. Então, nós somos parte desse grupo que nos levantamos e oramos, e clamamos, e jejuamos, e não nos conformamos com essa situação. Nós queremos o nosso Brasil salvo, nós queremos o nosso Brasil servindo ao Senhor Jesus, nós queremos essas terras, como foi prometido, celeiro para as nações, missionários saindo daqui, a palavra do Senhor sendo pregada de norte a sul do país, em outras nações. Nós cremos nessa promessa. Então, você vai abaixar sua cabeça. Se você entendeu isso, coloque um minuto em oração diante do Senhor, da sua forma, da sua maneira. Ore ao Senhor nesse momento. Rei dos reis.